Alô, donos de postos, queridos do meu Brasil, tudo bem com vocês? Aquele abraço especial para você que é revendedor mineiro. Vamos falar hoje de uma questão ambiental muito importante, área contaminada. O seu posto tem área contaminada? Olha, se sim, é importante que você entenda o serviço que está contratando, porque está chegando aqui no Minas Petro problemas de revendedores que contrataram serviços caros, ineficientes e que está dando problema. Para isso, trouxemos dois especialistas, minha dupla dinâmica ambiental aqui, Bernardo Souto, advogado do Minas Petro da área ambiental. Tudo bem, Bernardo? Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Beleza. Márcio Croso, o revendedor que mais entende da área ambiental do Brasil. Tudo bem, Márcio? Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos. Acho que a gente entende pela dor, não pelo amor, né? Exatamente. Mas estamos aí. Bernardo, primeiramente, conceituar o que é a área contaminada. Eu acho que a gente começar do básico para explicar ao revendedor o que é a área contaminada e se tem no posto dele. Bom, a gente vai colocar uma imagem aí para a gente nivelar o conhecimento do pessoal aí de uma forma bastante didática e que o revendedor, seja ele doutor em química ou ex-frentista que comprou um posto ali e tocou a vida dele e se fez empresário, entenda. Né? A área contaminada é um processo que está previsto na legislação e que os postos revendedores são a única categoria, é importante a gente falar isso, que na licença tem que fazer investigação de passivo. Então, é uma situação em que dia sim ou dia não, geralmente nas renovações de licença, o revendedor vai ter que investigar se o posto dele está contaminado. E é um processo escalonado, né? Essa imagem que a gente vai colocar aí é para ilustrar isso. O revendedor começa com uma investigação preliminar que vai verificar se tem uma suspeita ou não de contaminação, se confirma isso. Se tiver, ele parte para uma confirmatória. O Marcinho vai até dar um depoimento de que isso está mudando, né? Toda revisão, eu brinco, toda revisão de legislação, ela geralmente vem para cobrar mais, para aumentar o nível da régua. Então você faz a preliminar e responde, aquela suspeita é realmente uma suspeita firme? Se sim, aí você parte para a confirmatória, em que você vai fazer uma investigação de solo e água e vai confirmar se tem produto químico naquela área. E aí a sua área está classificada como uma área contaminada. A partir daí, você tem que fazer mais 2 estudos que o revendedor tem que entender para que ele serve. A detalhada vai mostrar para você a cara, o limite, o contorno daquela área contaminada, né? E a avaliação de risco vai mostrar se você tem que fazer alguma ação de remediação ou só monitoramento, né? Eu quis mostrar essa figura para esclarecer que à medida que você vai avançando nesses estudos, você vai gastando mais energia, você vai subir nesse morro aí, e isso implica um gasto maior de energia, que é dinheiro, e um entendimento maior daquela situação ambiental. Né, uma coisa que a gente, um dos motivos da gente fazer esse podcast é essa situação do revendedor estar contratando serviços e ele não entender muito bem o que está sendo contratado e as implicações disso, mas também, principalmente, porque essa situação de área contaminada entrou no radar do Conselho Nacional de Meio Ambiente para ser revisada. E o impacto que a gente está vislumbrando é muito sério. É muito sério, né? Eu mostrei para o Marcinho alguns considerandos sobre a avaliação de impacto regulatório do IBAMA. A gente está discutindo isso via CNC e Fé Combustíveis no CONAMA e a gente está bem assustado. Bernardo, vou pegar o gancho aí, até nessa imagem mesmo que você colocou, que quando eu olho para ela, assim, essa escada, o pessoal subindo para poder ter um entendimento maior e cada esforço que é feito significa dinheiro no bolso revendedor, eu já imagino que lá em cima eu estou em cima de um iceberg e tem um grande problema ali embaixo. Né? Como é que a gente vê a mesma imagem de uma forma diferente. Mas você falou uns pontos que são muito relevantes. Lá atrás, quando foi criada a norma de área contaminada, você só fazia a investigação quando você tinha uma suspeita. Agora não. Agora você é obrigado a fazer a investigação toda vez que você vai renovar ou pedir uma licença ambiental nova.
E aí também outra mudança. Antes a investigação era feita com bases nos testes de gases, que você fazia vários furos no solo do posto e via qual que era a concentração de gases. Já vejo aí, acho que já está no estado inteiro, que o gases não é suficiente. O órgão ambiental já parte para a segunda etapa, que é medir verificar o solo e verificar a água que existe lá presente. O que eu estou querendo colocar aqui para você, revendedor, né? Colega aí, sofredor? Acho que a gente pode até mudar o nome. O órgão ambiental está mais atento, mais cuidadoso, mas ao mesmo tempo ele está exigindo demais. E nisso entram diversas consultorias para nos auxiliar e a gente não tem o conhecimento técnico suficiente para entender tudo que está sendo colocado ali para a gente, naqueles estudos. Essa falta de conhecimento técnico nosso pode fazer com que a gente faça uma contratação cujo resultado não é bom. Não estou falando no campo técnico. Estou falando que o resultado está indicando, está orientando você a tomar um procedimento que não necessariamente é o melhor caminho para você. E é por isso que a gente, revendedor, precisa do Minas Petro. Fiz questão de vir com a camisa hoje, porque em vários momentos eu já fui, vou chamar de salvo assim, por uma análise que o Dr. Bernardo aqui, que ele tanto tecnicamente quanto juridicamente fez, ele fez uma segunda avaliação do resultado das investigações ou das diversas etapas lá para sugerir, mas nós temos outros caminhos. E a contratação desse consultor, a contratação dessa, ou a orientação do Minas Petro, ela é muito importante. Seja para confirmar o que a empresa trouxe para o revendedor mesmo, ou seja para, às vezes, ver se é possível enxergar um outro caminho. Mesmo assim, nós temos do lado de lá o órgão ambiental, que ele, aí é o pior, ele impõe a gente diversos estudos, uma produção de material de conhecimento enorme, caríssima, mas que no final da conta não está melhorando em nada a qualidade ambiental. Ele está vendo se existe ou não um problema. Qualidade ambiental, numa área que está contaminada, é fazendo a remediação ou é monitorando, mas você gasta tanto esforço antes que deixa pouco para depois, né? Às vezes o depois nem é tão necessário, é um monitoramento. Mas é mais um depoimento aí, a gente já teve problema com áreas contaminadas e tem essa dificuldade mesmo. Acho que tem 3 coisas bem importantes da gente esclarecer aqui. Eu brinco, né, e eu falo que área contaminada é uma disciplina Jedi. Você precisa de alguém que viveu aquilo, que entende daquilo para você aprender e conseguir conversar sobre isso, né? Hoje os órgãos ambientais estão tendo cursos, né? A AESAS, que é uma associação das consultorias ambientais, tem uma parceria com o SENAC de São Paulo e com o Ministério do Meio Ambiente aí a nível Brasil, de levar esse conhecimento para os analistas ambientais, para todos os órgãos ambientais do Brasil. E nesse sentido, é melhor conversar com quem entende do que quem não entende. Mas mesmo assim a gente ainda acha algumas externalidades. Essas opções que o Marcinho coloca são opções porque a legislação ela é muito rica em interpretação, ela é muito complexa e são decisões lícitas. Né? Eu tenho um caso de um revendedor que ele fez uma atualização de avaliação de risco, a qualidade ambiental dele melhorou e a consultoria que ele contratou estava apontando para a necessidade de remediar a área. Quando a gente pegou o relatório, a gente viu, opa, tem um negócio aqui que não está legal. Esse cenário de risco, ele não é do jeito que está falando. Né? Esqueceram de fazer uma análise. Né? E o revendedor muda da água para o vinho nisso. Né? Uma coisa é você entrar num processo de remediação que você vai gastar uma quantidade enorme, outra coisa é você mostrar que o risco que está ali não se completa e que você só tem que monitorar. Então, primeiro ponto, né? Os 2 primeiros pontos, é importante você ter essa visão de que você precisa, muitas vezes, de ter uma chancela daquele estudo que foi contratado e a legislação nova, eu não sei se isso é bom ou ruim, a gente vai discutir ainda e amadurecer, está pedindo
para que tenha um responsável técnico pela gestão da área contaminada, né? Muitas vezes quem faz isso é a própria empresa que você contratou e a legislação está sentindo que tem que ter um outro profissional olhando, e essas decisões que muitas vezes mudam da água para o vinho, elas são decisões lícitas, né, em função da complexidade dessa situação. E o terceiro ponto, eu conversei com um técnico de uma prefeitura da área aqui da região metropolitana. Era um caso de uma remediação que foi finalizada. O órgão licenciador é o município, mas quem faz o acompanhamento é o Estado, a FEAM. E aí o técnico do município chegou e falou, olha, então eu posso ter uma área com produto químico que em tese está contaminado e eu não preciso remediar. Eu falei, pode, se não tiver risco, ou se chegou, ou se você, quando remediou, chegou abaixo dessa meta da avaliação de risco. Aí você vai monitorar, né? Inclusive a legislação, Minas Gerais é um dos poucos estados que tem um prazo para você remediar uma área, para você começar do processo de diagnóstico, da confirmatória até o final. Nós temos prazo para fazer isso. São Paulo tinha esse prazo e parou. Por quê? Porque é uma situação complexa. Então, é importante o revendedor ter ciência de que ele está gastando um dinheiro expressivo, tem uma legislação batendo na porta e ele precisa de ter um auxílio, e o Minaspet está disponível para fazer isso. Bernardo, você está falando mais cedo sobre as principais pegadinhas das empresas de consultoria. O que você pode elencar? Assim? O que o revendedor, na hora que ele vai contratar o serviço, o que ele tem que ficar de olho? Olha, muitas vezes o revendedor contrata só com proposta. Às vezes é interessante ele solicitar um contrato ou pegar aquela proposta e comparar realmente se ela está entregando tudo aquilo que o órgão ambiental está precisando, está pedindo, né? Acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto é ele procurar mais empresas e nivelar as propostas. Muitas vezes a gente pega a proposta em que a gente tem de um lado um cara vendendo banana e o outro está vendendo picanha, né? E o órgão ambiental não está querendo nem banana nem picanha, ele quer uma torta de chocolate. Então o revendedor, às vezes, no início, ele tem que entender qual que é o serviço que ele está contratando e que o órgão ambiental está demandando. Acho que começa por isso. Uma boa contratação, uma contratação nivelada, vai ajudar o revendedor a não cair nessas pegadinhas. Legal. Né? E o segundo é ter o acompanhamento. Eu contratei, eu cumpri minha obrigação. Não. Você só vai cumprir sua obrigação na gestão de uma área contaminada a hora que você receber um documento que chama certificado de reabilitação. E mesmo com o certificado de reabilitação, você ainda vai ter que fazer alguma coisa. Porque o órgão ambiental vai te pedir um monitoramento pós-reabilitação. É um monitoramento diferente, são menos poços, é um dinheiro menor, é um espaçamento maior. Em vez de fazer de 6 em 6 meses, você vai fazer de ano em ano. Mas o revendedor tem que entender isso, né? Quando a gente começa um processo torto, a tendência da gente consertar ele lá, no final ou no meio dele, é bem pior. O que você acha, Marcinho? Não, então, né, que eu falei mais cedo aí sobre soluções, eu lembro muito da engenharia, assim, que eu posso decidir construir uma ponte com pré-moldado, posso construir uma ponte com viga metálica, várias opções. Todas são tecnicamente plausíveis e juridicamente perfeitas. E às vezes a empresa que você contratou escolhe uma que vai acabar custando mais caro para você. Então não quer dizer que ela está necessariamente errada, mas ela pode estar te trazendo um custo desnecessário para atingir o objetivo. Outra parte aí é já na dificuldade de contratação, Bernardo, que isso a gente passa por isso, tá? Você recebe lá algumas propostas, que é o trabalho nosso, né, de fazer ali, e você tenta vincular a proposta da empresa com o que o órgão pediu. Aí chega o resultado, por exemplo, de uma investigação detalhada que não delimita a área. Ou seja, o órgão não vai ser atendido e você vai ter que fazer uma nova investigação detalhada para delimitar. Essa é uma dificuldade que a gente da revenda tem perante as empresas que a gente contrata, porque o objetivo fim não foi atingido.
e elas, pelo menos o que eu já passei, entendem que o trabalho delas foi realizado. É uma grande dificuldade que o revendedor... E aí eu te pergunto, o que a gente pode fazer para se prevenir um pouco disso? Olha, é muito difícil a gente adivinhar o que tem debaixo da terra. Geralmente acontece essa situação quando eu reputo muito, às vezes, ou a malícia ou a falta de expertise do executor da obra, do serviço. Né? A gente tem situações aqui, você foi falando, eu fui lembrando, fora do Minas Petro, a gente toma conta de um cemitério. São lá 300 mil metros quadrados. Se eu pegar 2 postos, que tem aí mais ou menos 50 postos de monitoramento em cada posto desse, eu tenho praticamente a mesma quantidade de postos de monitoramento de uma área que é 100 vezes maior. Né? Então, assim, por que a gente tem muito posto de monitoramento num posto de combustível e não tem tanto posto de monitoramento num cemitério ou numa indústria? Ambos são áreas urbanas aí. Não é só porque são áreas urbanas. É porque durante o processo de investigação, a pessoa não distribuiu bem aqueles postos de monitoramento. Então, muitas vezes o revendedor contrata e não pede nem um croquis aonde esses postos estão setados, aonde esses postos estão locados. Para ele chegar e falar assim, olha, esse poço aqui, eu não podia trocar ele por 3 poços que estão aqui, eu não podia trocar só por um e economizar? Mas então, é o problema, nós, revendedor, não compreendemos o suficiente para fazer essa análise crítica. É aquela história do revendedor que, eu sempre brinco, o revendedor não tem que ser doutor em química, mas ele tem que entender um pouquinho do que ele está contratando. E se ele não vai ser o doutor em química, ele tem que ter a malícia de ter um apoio e solicitar esse apoio. Né? Olha, aqui eu vou gastar tanto de dinheiro, será que eu preciso gastar essa quantidade mesmo? Né? E fazer essa análise, né? Pedir um apoio, porque muitas vezes quem está executando o serviço e a obra quer vender. Ele não tem uma pessoa ali do outro lado para contrapor e defender o interesse dele. Olha, em vez de entregar a picanha, vamos entregar o bolo de chocolate, que é o que o órgão ambiental está querendo. Né? Eu acho que essa situação da gente investigar por debaixo da terra, ela é um complicador, mas a gente pode partir do entorno para dentro. E geralmente a gente parte de dentro para fora. E aí a gente começa a gastar mais dinheiro. Cada vez é praticamente o custo de uma nova investigação. Assim, a gente, infelizmente, a contaminação, a cara de uma contaminação de um posto de gasolina são produtos químicos mais fáceis da gente controlar, porque ele boia sobre a água, ele é menos denso, né? E aí o gerenciamento de produtos menos densos do que a água, ele é mais fácil, porque ele não afunda, né? E a gente não faz um poço profundo de monitoramento. Mas o revendedor tem que entender esse aspecto, né? De que às vezes a gente tem que cercar antes para tentar fechar a cara da detalhada, né? O diagnóstico. Né? E muitas vezes a gente não faz isso. A gente vai fazendo furo. Aí a hora que a gente vê, gasta, fica pedindo prazo no órgão ambiental, a gente não consegue cumprir o prazo da legislação. Muitas vezes o revendedor não tem a malícia de falar assim, olha, eu não vou conseguir cumprir o prazo, vamos justificar isso no órgão. E aí ele não justifica, o órgão ambiental vê que ele demorou, dá uma multa, essa multa vai para o Ministério Público e o revendedor se sente até frustrado, porque ele gastou todo o dinheiro que ele fez, que ele podia, ele cumpriu todas as obrigações e mesmo assim ele não conseguiu cumprir esse prazo. Bernardo, quem que o revendedor pode procurar para fazer essa análise crítica do serviço que ele está contratando, externo à empresa que ele está contratando? Ele pode procurar o próprio consultor ambiental dele, ele pode procurar uma outra empresa que faça esse diagnóstico,
né? O que ele não pode fazer é simplesmente assim, contratei, entreguei e acho que tá tudo certo. Não. A gente está vendo que o processo de área contaminada ele está ficando cada vez mais crítico e envolvendo um custo maior. Então o revendedor tem que estar atento a desenvolver uma postura proativa e procurar o Minas Petro, né? Procurar o consultor dele de confiança para que ele tenha uma análise daquilo que ele está entregando no órgão ambiental. Ele não pode simplesmente pegar o documento, paguei, contratei, entreguei no órgão ambiental e vamos esperar. E o consultor dele não é simplesmente um despachante de documento. Tem que ser alguém com expertise para fazer essa análise crítica. Tem que ter um conhecimento profundo ou mediano do que é uma área contaminada, né? E muitas vezes fazer essa análise antes da execução do serviço, né? Pedir, olha, você vai fazer tantos pontos, tá? Como é que esses pontos estão distribuídos, né? Bernardo, e a remediação? Remediação é quando é constatado de fato um problema e aí é um outro processo da análise. O que você pode dizer sobre isso? Naquela figura a gente não colocou a remediação porque é uma etapa que pode acontecer ou não. Exato. Quando a gente vê o tamanho do problema, fecha o diagnóstico ambiental e faz a avaliação de risco, aqueles riscos que se completam, o que é o risco se completar? É a possibilidade daquela substância química chegar num receptor. Uhum. Aí você tem que tomar algumas medidas, tá? A legislação prevê 3, mas a medida mais simpática ao órgão ambiental é a remediação. A remediação, muitas vezes, você vai transferir aquela massa de contaminante que está no meio ambiente retirando ela, né? Então você faz um bombeamento, você injeta ozônio, você vai quebrar você vai diminuir aquela quantidade de substância química que está no meio ambiente. Ele pode estar no ar, ele pode estar na água e ele pode estar no solo. Uhum. Entendeu? E a gente tem que lembrar, quando uma contaminação acontece por um vazamento, o combustível ele vai descendo pelo solo seco, que a gente chama de zona não saturada, ele vai bater no nível d'água, no aquífero, que a gente chama comumente de lençol freático, né? O termo técnico é aquífero, e aí ele vai se quebrando, ele vai se dissociando. Uma parte daquele contaminante vai para o solo, e a gente pode ter uma remediação por causa de risco de inalação. Uma parte desse contaminante vai ficar dissolvida em água e uma parte vai ficar boiando. O que fica boiando a gente chama de fase livre. E o que está na água a gente chama de fase dissolvida, miscível em água. Então, a remediação é a gente tirar esse produto do meio ambiente. Tá? Existem diversas técnicas. A gente tem remediação que a gente chama de in situ, que é dentro do local, e remediação ex situ, que a gente pega, faz a escavação de terra e manda para um tratamento, para uma empresa especializada. Bernardo, na sua experiência, porque os postos passaram por uma modificação na operação deles muito grande de 2000 e pouco para cá, que é quando foi obrigatória a mudança dos tanques, concretar as pistas, colocar os SAMPs e outros equipamentos aí que protegem. Postos que foram constituídos já nesse formato mais moderno, vamos chamar assim, eles têm problemas ambientais desse nível assim de contaminação ou é mais raro nesses casos? Olha, é mais raro, mas não é uma coisa incomum. Vamos lembrar aqui. Hoje os postos têm que fazer testes de estanqueidade, tem uma parafernália tecnológica imensa. E mesmo assim a gente acha algum tipo de problema. Mas será que esse problema não é pretérito a ele, não? Marcinho, as trocas de equipamentos? Existem problemas pretéritos e a gente consegue diagnosticar isso. Existem ferramentas de forense ambiental, né? De criminalística, a gente pode falar assim, em que a gente consegue datar a contaminação com a precisão até de anos. E existem problemas que são novos e que o revendedor não consegue detectar. O revendedor só detecta depois,
né? Nos Estados Unidos existe alguns estudos, pra você ter ideia, todo ano, aonde tem tanque enterrado, tem que ter uma inspeção anual nos Estados Unidos. Isso é uma lei federal. E os estados compilam esses dados e fazem relatórios. Quem faz essa inspeção é o corpo de bombeiro da cidade, do condado, e eles tabulam esses dados, né? O vazamento oculto, que é aquele vazamento que você não sabe a origem, em muitos anos ele é expressivo. Coloca 20%, 30%, até 40%, né? A gente tem um caso recente que foi fazer uma investigação para entregar para uma renovação de licença e achou fase livre do lado da descarga. E o revendedor, mas eu faço teste de tanquedade, eu tenho todos os sensores aqui de vazamento, de controle de estoque, como que é isso? Aí eu não sei se a gente lembra aquele vídeo que a gente mostrou do vazamento no SAMP de descarga. Eu falei para ele, olha, tampa aí. Peguei, mandei para ele o link do vídeo, a gente depois pode até colocar no podcast. Mandei para ele o link do vídeo, falei, executa desse jeito, vê se a descarga tá lá vedada, coloca água. Aí ele vai e me manda uma meia hora depois, uma hora depois, um tempinho depois ele me manda lá e eu só escuto a voz do gerente. Olha, a água tá sumindo. Bernardo, então assim, mesmo em postos novos, a investigação se justifica de tempos em tempos, então. A investigação se justifica de tempos em tempos, mas eu acho que a gente, aqui no Brasil, a gente não tem, por exemplo, uma investigação que seria muito mais barata, que é o poço de vapor. Manter um poço instalado. A gente tem um poço de vapor, que ele está mais ou menos a 1 metro, em que você, só com um aparelhinho de VOC, você chegava lá, e fazia uma inspeção. Você conseguiria fazer isso? Isso tudo é um trade-off, né, Marcinho? Eu não vou fazer nada e vou gastar uma quantidade que pode ser grande na investigação, vamos dizer, tradicional, ou eu vou monitorar de uma forma mais frequente se tem vazamento de gás. Porque o primeiro indício que a gente vai ter é o gás. E o posto de monitoramento de vapor, ele dá essa resposta. Entendeu? Só mas com VOC. No Brasil não é aceito isso? A gente não tem a gente não tem esse costume. É um papel do Minas Petro, viu? De trabalhar por essa possibilidade. Fico até com medo, porque depois fala assim, você vai pedir o gás e depois eu tenho que fazer o outro. Mas a gente tinha que mostrar. Se você demonstrar que ele é eficiente como uma se eu tenho monitoramento de vapor e ele foi feito dentro da periodicidade... Olha, eu estou dispensado da investigação de passivo na renovação. Pode ser trabalhado uma coisa assim, um entendimento desse? Pode. Né? Para quem quiser cumprir, é mais ou menos a ideia lá da inspeção lá da água no tanque de diesel. Né? O cara que quer fazer semanal, ele não vai ter que fazer diariamente. O cara que quer fazer quinzenal, ele vai ter que fazer diariamente. Né? Então, a inspeção. Então, isso é uma ferramenta que pode ser estudada, uma troca com o órgão ambiental. Né? O que eu não entendo é a gente fazer tudo e aquele que é diligente, muitas vezes não vê o resultado disso. Né? Márcio, já caminhando para o final, geralmente eu trago vocês dois aqui para falar de problema, mas eu acho que a gente está antecipando o problema, né? A mensagem é essa, né? Revendedor ficar ligado nessa questão de gestão de área contaminada é importante para prevenir o problema lá na frente, não é isso? Guilherme, essa percepção nossa aqui com a conversa de hoje foi muito boa. Na minha formação aqui, manter uma pessoa de confiança, que seria o seu engenheiro ambiental, que não é quem vai fazer a investigação, mas ele fazendo esse trabalho crítico de avaliar se o serviço que está sendo prestado para você é de qualidade. Isso aí pode te gerar um conforto, não só na questão do dispêndio, que às vezes não vai mudar muito, mas de saber que o serviço está sendo bem feito. Bernardo, caminhando para o final, é claro que não esgotamos o tema aqui, muito complexo, mas muito obrigado pela presença mais uma vez. E você está aqui à disposição, né, na área ambiental. Estou à disposição. A gente tem desafios enormes aí para esse ano. A revisão da legislação de área contaminada está
assustando. Ela vai ser pautada numa câmara que chama CIPAM do CONAMA, que é como se fosse uma CCJ, né, para avaliar se tem a pertinência e se ela anda. Agora, dia 25, a gente está mobilizado aí para discutir, defender, e a mensagem que a gente passa para o revendedor: olha, procure estar à frente do seu problema. Não haja de forma reativa, porque geralmente os custos são muito grandes e a mensagem que a gente passa é para tentar resolver o problema da forma mais eficiente e mais célere possível. Isso aí. Amigo dono de posto, o Minas Petro está à sua disposição. A área contaminada é coisa séria. Consulte o Minas Petro, especialmente o Dr. Bernardo Souto aqui, que é um dos maiores profissionais do Brasil na área. Encerrando mais um Minas Petro Cast. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.